não sei se você usa óculos, eu, é claro, uso e uso especialmente para ler. Eu não consigo ler mais sem óculos. Mas é engraçado, tem gente que sem óculos não enxerga nada mesmo, né? Que tira o óculos, a pessoa fica completamente cega, não enxerga nem de perto nem de longe, é só vultos. Aquela pessoa que provavelmente quando criança, se era assim já, recebia logo o apelido de ceguinho, a turma não deixa passar, não é não? Jesus, quando vai fazer uma cura de um cego, ele faz de uma forma muito interessante. E algumas das curas de Jesus eram aulas que ele estava dando aos seus discípulos. E essa era, sim, uma aula. Está lá em Marcos, no capítulo 8, verso 22 em diante. E assim: então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele, claro, para curá-lo. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então cuspiu nos olhos do homem e, impondo-lhe as mãos, perguntou: você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu: vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele, e o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. E Jesus mandou-o para casa, recomendando-lhe: não entre na aldeia. Olha, mais uma dessas curas esquisitas de Jesus. Ele usa cuspe para curar. E a gente continua sem entender até hoje. Tem gente que tem lá suas teorias, mas eu confesso que acho que é dessas de dar nó na cabeça da gente. Mas, na verdade, essa cura é uma aula que Jesus estava dando aos seus discípulos. Se você lembra dos textos anteriores, dos vídeos anteriores, os discípulos estavam tendo dificuldade de enxergar aquilo que Jesus estava fazendo e de enxergar quem Jesus era. E aí ele faz essa cura em duas etapas. Não que ele tivesse dificuldade, ele curou mais ou menos, eu acho que eu devia ter colocado mais força nessa cura para curar direito. Não, ele na primeira leva, o cego começa a enxergar pessoas como árvores que andam, blocos assim, como se tivesse aquela miopia brava. E aí depois ele impõe as mãos de novo e a pessoa enxerga perfeitamente. É claro que Jesus tinha poder para fazer essa cura de uma vez só. Era só ele falar e os olhos do cego iriam se abrir plenamente de uma vez. Mas Jesus faz essa cura em duas etapas, como que mostrando aos seus discípulos: olha, vocês precisam ter os olhos abertos. Vocês acham que estão enxergando, mas vocês ainda não estão enxergando. E eu fico muitas vezes me perguntando, quantas vezes a gente acha que está enxergando bem? A gente acha que o que a gente vê é o correto, é o certo. Mas, na verdade, a gente depende de ter os olhos abertos por Jesus. Jesus é que precisa retirar essas escamas dos nossos olhos para a gente enxergar bem. E ele faz isso até hoje, continuamente. Eu me lembro quantas vezes que eu lia o Evangelho e eu achava que estava entendendo alguma coisa, ou reconhecia que não entendia, mas quando eu comecei a ter um relacionamento com Jesus e disse assim: não, Jesus, entra na minha vida, Jesus, muda o meu olhar, e uma entrega passou a brotar na minha vida, uma entrega a Jesus, essas coisas, o que eu enxergava como árvores andantes começaram a ficar muito mais claras para mim, e é como se um véu tivesse sido retirado dos meus olhos para eu poder enxergar realmente quem Jesus é e o que ele queria fazer na minha vida. Então, meu desafio através desse texto para a sua vida é este: faça uma oração, peça a Jesus para abrir os seus olhos, peça a Jesus para que você possa enxergar não como a primeira etapa, esse homem enxergando homens como se fossem árvores, que espiritualmente você possa ter a capacidade de enxergar plenamente. Isso não é uma questão mística, não é uma experiência que você vai aparecer um anjo para você, não. Mas é alguma coisa que paulatinamente você vai vendo isso crescer mais e mais e você vai entender esses textos dos evangelhos de uma forma mais intensa na sua vida e perceber que Jesus é mais do que um personagem histórico, mais do que um personagem religioso. Ele é alguém que está continuamente ao nosso lado e transformando a nossa vida. Eu quero te desafiar a ter essa mesma experiência, que isso possa começar com uma oração: Jesus, abra os meus olhos. Que Jesus te abençoe mais e mais.